Oi, tudo bem com vocês? Faz já algumas semanas eu gravei para vocês um vídeo falando sobre a minha experiência de parto com o Gabriel, contando sobre como foi o processo da cesárea, como eu me recuperei, se foi um processo traumático ou não. Para quem ainda não viu, eu vou deixar nos cards aqui. E hoje eu vim falar um pouquinho do que eu espero pro parto do Rafael, como eu enxergo as coisas hoje, o que de fato pra mim faz sentido, o que não faz sentido. É mais um bate-papo mesmo e eu espero que vocês gostem. Que eu queria falar é que eu acho muito engraçado perceber o quanto as pessoas têm curiosidade quando o assunto é parto. Eu sinto as pessoas muito curiosas e até ansiosas, algumas pessoas ao meu redor, querendo saber sobre algo que, enfim, houve um dado momento da minha gestação que eu nem tinha parado para refletir. E as pessoas já estavam ali questionando. E aí, vai ser cesárea, vai ser parto normal? O que você vai fazer? Você vai esperar entrar em trabalho de parto? Não vai esperar entrar em trabalho de parto? E, gente, eu não sei, eu posso ser muito diferente de outras pessoas, mas eu acho que cada coisa tem o seu momento. Eu já falei no vídeo anterior e eu repito, a gestação, o parto, ele deveria ser vivenciado desde o começo da gestação, mas eu fui questionada em relação a isso num dado momento que eu nem tinha parado para pensar ainda o que eu queria, como tinha sido para mim. Eu nem tinha refletido, na verdade ainda, sobre a minha experiência anterior, se tinha sido boa, se não tinha, o que eu achava que poderia ter sido diferente. Então isso é um fato que é engraçado de ser constatado, de como realmente parto é um assunto que gera curiosidade, gera polêmica, e desperta assim nas pessoas. Uma das primeiras perguntas quando você fica grávida acaba sendo relacionado a isso, a esse momento. Antes de falar sobre o parto, sobre o que eu espero, eu preciso contextualizar pessoas que não sabem da minha história. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu conto toda a minha história de perdas e superações, etc. E quando eu descobri a trombofilia. Então, se você é novo no canal, talvez você não saiba que eu tenho 2 fatores positivados para trombofilia. Então, eu faço uso de medicamentos para trombofilia, uso de anticoagulante, e isso tudo impacta, sim, diretamente na questão do meu parto. De ter qualquer expectativa relacionada a ser uma cesárea, a ser um parto normal, ou enfim, a mudar qualquer coisa de como foi o meu primeiro parto, o primeiro ponto para mim é a segurança. E aí a segurança vai muito da confiança que eu tenho no meu médico. Eu sei que ele não vai me deixar ir além do que eu puder. Então, a hora que ele falar assim, ó, agora deu, eu vou acreditar e pra mim agora deu. Eu tô muito tranquila em relação a isso, né? Em relação a como o meu médico vai conduzir esse final de gestação para o meu parto em si. Conversando com algumas pessoas que me questionaram se eu queria ter parto normal ou se eu queria novamente fazer uma cesárea, engraçado que a primeira coisa que eu falo é a grande questão de você ter uma cesárea, que foi o meu primeiro parto, uma cesárea bem sucedida, ela te deixa num conforto ali muito grande de que isso vai ocorrer novamente num segundo momento. Então, o fato de eu ter tido uma cesárea onde eu me recuperei super bem, não tive nenhum grande problema, nenhum grande evento traumático relacionado à minha cesárea, enfim, o fato de ter dado tudo certo, a minha recuperação foi ótima, me leva assim a pensar muito a ter novamente. Ao mesmo tempo, algumas coisas me incomodaram sim no procedimento que foi feito na época do Gabriel. Eu relatei para vocês no primeiro vídeo, mas basicamente essas mesmas coisas que me incomodaram, eu gostaria que fossem diferentes nesse segundo momento. Coisas simples do tipo respeito em relação ao meu momento. Então aquela questão que eu falei da conversa paralela dos médicos, vai lá, tirou o bebê, arrancou, chorou, mandou pra pediatria, eu tô lá parada,
sendo costurado e os médicos estão lá falando de política, de futebol, enfim, de qualquer coisa que seja. E aí você fica lá muda. Eu até comentei isso no último vídeo. As pessoas deixaram vários relatos no box, né, de informações, falando que também se sentiram desrespeitadas, porque você fica lá literalmente muda, parada, esperando eles te costurarem e, tipo, eles ignoram a sua presença. Foi assim que eu me senti naquele momento. Então isso eu gostaria que fosse diferente. Em relação ao ambiente, a esse ambiente, eu gostaria que fosse um ambiente relaxante, com ou sem música, mas que fosse um ambiente onde eu me sentisse mais amparada, me sentisse mais tranquila, onde eles terminassem ali o procedimento e eu, enfim, fosse encaminhada para uma sala de recuperação ou não, e onde eu conseguisse aí então encontrar encontrar o Rafael, como foi o que aconteceu no parto do Gabriel. O que eu não abro mão é o alojamento conjunto. Eu nem sei, mas eu imagino que sim. Eu nem sei se ainda existem hospitais que separam, deixam a mãe no quarto e a criança no berçário, mas eu imagino que ainda existam. Mas os hospitais que eu considero ter, e a gente já tem quase uma decisão final em relação ao hospital, eu sei que não é dessa forma, é o alojamento conjunto. Então, caso você venha fazer uma cesárea, o bebê, ele vem pra você, fica um pouco com você, ele sai, vai sim fazer os procedimentos pediátricos, que eu, Thalita, não vejo problema dele fazer nesse primeiro momento. E aí, depois que eles terminam o processo ali da cirurgia, quando você vai pra sala de recuperação, você já encontra o seu bebê e a partir dali vocês já ficam juntos, tá? Então, em relação a isso, eu não abro mão. Uma coisa que eu relatei que me incomodou muito no parto do Gabriel foi o fato de ser uma cirurgia, exige alguns procedimentos meio chatinhos. Um dos procedimentos é amarrar as mãos da pessoa dessa forma. Então, as minhas mãos foram amarradas assim, né? Eles fazem o acesso, o anestesista amarra, para você não fazer o contato ali com o campo cirúrgico por conta de contaminação, enfim. Gente, uma vez a mão amarrada, não sei você, mas eu fiquei com um ciricutico pra coçar o olho, queria coçar o olho, queria coçar o nariz, e em um dado momento eu falei pra ele, pelo amor de Deus, tipo, solta a minha mão, eu não aguento mais. Porque ele soltava, eu coçava, prendia de novo, soltava, coçava, prendia de novo. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria que fosse diferente. Então, esses são pontos que eu vou colocar sim no meu plano de parto. Na minha última consulta, a gente conversou sobre isso e ela falou, olha, a gente faz um plano de parto e ali você coloca o que você não gostaria que acontecesse, o que você gostaria. A gente estava falando de plano de parto por conta de epísio no parto normal, a gente estava conversando, batendo um papo sobre parto normal. E ela veio me explicar que algumas mulheres colocam, não quero que seja feita epísio de jeito nenhum. E eles respeitam o que foi colocado ali por essa mulher, né? Enfim, nem vou entrar no mérito, porque depois ela me trouxe alguns questionamentos de necessidade, etc. Mas a gente vai colocar aquilo que eu não quero e o que eu quero no meu plano de parto. Bom, basicamente, falando de coisas que eu gostaria que fossem diferentes, são esses os pontos. Caso eu venha a fazer uma cesárea, são os pontos que eu gostaria que fossem diferentes da minha experiência anterior. Outra possibilidade é eu entrar em trabalho de parto e acabar optando por um parto normal. Honestamente, essa opção me deixa assim com medo, por inúmeros motivos, mas basicamente eu acho que eu tenho, e aí eu vou ser muito honesta e aberta, e ok, provavelmente vai ter gente que não vai gostar, mas enfim, eu tenho que ser eu mesma e falar o que eu tô sentindo. Mas eu tenho muito mais medo de uma epísio e de uma possível laceração do que um corte na barriga. Sendo bem simplista, esse é um medo que eu tenho e que me faz considerar fazer uma cesárea novamente. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que poderia ser um parto diferente, poderia ser uma experiência diferente. Eu não sei se essa é a última vez que eu vou engravidar ou não, se Deus quiser não, e se o marido também quiser não. Eu ainda gostaria de ter mais um, mas isso a gente vai deixar pra depois. Mas eu fico pensando, poxa, será que não é uma oportunidade de eu ter uma experiência nova? Eu já provei pra mim, por A mais B, o quanto eu sou forte em todo esse processo que eu passei, que não foi um processo fácil.
Processo de perdas, processos de fertilizações in vitro. Então, será que eu tinha muito medo antigamente da dor que a gente sente no parto normal ou da força que a gente tem que fazer para o bebê nascer? Esse nem é mais o meu grande ponto. Eu acho que o meu grande ponto agora está muito relacionado tanto à epísio quanto à laceração. Eu fico questionando o que vale a pena, porque de algum jeito ali vai cortar. Essa é a minha cabeça, de algum jeito vai cortar. Se não cortar a barriga, vai cortar a periquita. Se não cortar a periquita, vai lacerar. Essa é a minha cabeça. Então eu fico, ai meu Deus, tipo, o que é menos pior? Basicamente, o que eu conversei com a minha médica, então, foi em relação a isso. O que ela trouxe pra mim foi: Thalita, calma, você nem sabe ainda como que vai ser. Porque o Gabriel, ele não encaixou, o meu colo não diminuiu, não afinou, ele não dava o menor sinal de que ia fazer isso. E aí eu optei por agendar quando eu estava de 39 semanas e 6 dias. 40 semanas era o meu limite, eu já tinha dado esse limite pra mim e pra minha médica. Quando chegou em 39 e 6, eu tava mega cansada, eu falei, não, tipo, na boa, ele não fez isso até agora, faltava 1 dia, 2 dias. Falei, então vamos agendar e vamos fazer. Então ele nasceu de 39 e 6. Dessa vez eu quero entrar em trabalho de parto, mas o meu limite continua sendo 40 semanas. Eu não me sinto confortável em esperar mais do que isso. Então o que ela trouxe foi: vamos esperar, você não sabe, de repente ele já encaixou. Coisa que o Gabriel na época nem fez. De repente seu colo tá tão fino, tão fininho, que vale muito a pena você tentar pelo menos. Se você começa a tentar o parto normal e não der certo por algum motivo, ou você não aguentar, ou enfim, tiver qualquer outra variável, a gente parte pra cesárea. Ou não, ou vai chegar lá em 39 e tantas e você vai ver que seu colo não afinou, que de repente o Rafael não desceu, então não sofra por antecipação. E eu achei muito legal ela me trazer isso. Ela não me levou nem pra um lado da cesárea, do tipo, não, você vai ter que fazer porque você toma isso, você toma aquilo, é mais seguro, e nananã. E ao mesmo tempo, ela também não quis fazer lavagem cerebral e me levar só pro parto normal. Não, tem que tentar e pronto. Eu achei ótimo, eu me senti extremamente segura com essa argumentação dela. Do tipo, espera, você não sabe, não adianta você sofrer. Pode ser que ok, seja maravilhoso e tipo, dê certo e você tem tudo a favor de fazer um parto normal. Ou pode ser que não, que tipo, ele nem vai encaixar e tipo, ok, vamos direto pra cesárea. Então, eu fiquei mais tranquila depois desse bate-papo com ela. E a minha cabeça agora é essa. O que eu espero, assim, pro parto do Rafa, de coração, é que tudo corra bem, que eu consiga chegar, hoje eu tô de 33 semanas, então que eu consiga chegar o mais perto possível de 40, que ele nasça bem, que ele nasça grande, que ele nasça saudável e que eu tenha um ambiente favorável, seja para o meu parto normal ou seja para o meu parto cesárea, sem criar muitas expectativas em relação a qual parto eu vou ter ali. Não é o ponto que é mais importante para mim, sendo muito honesta. Para mim vai ser muito do momento, da segurança e do que vai me deixar mais confortável ali. Então é isso. Eu fui o mais sincera possível que eu poderia com vocês. Eu não faço apologia, eu não defendo, eu não sou extremista a nada, nem a parto normal, nem a cesárea, nem a cama compartilhada, nem a nada. Aquilo que eu faço é decisão minha, para minha família, decisão minha e do meu marido, decisão minha e da minha família, e só tá relacionado à nossa história, aquilo que a gente acredita e que faz sentido pra gente. Quando as pessoas me perguntam sobre o que eu acho que você tem que saber o que é bom pra você. Você tem que entender como que é a sua história, quais são os seus limites, e principalmente quando a gente fala de parto ou de qualquer coisa relacionada a gente tem que tomar uma decisão que é boa pra gente. Porque não tem ninguém ali que seja mais responsável por nós mesmos do que a gente. Tanto por nós quanto pelos nossos filhos. Muito mais do que qualquer modismo, do que qualquer teoria, é você entender até onde você consegue ir, até você entender quais são os prós e os contras de tudo, porque tudo tem prós e tem contra, e você entender até, enfim, qual que é o melhor caminho para você e para sua família.
é esse caminho que a gente tá seguindo e eu espero que dê tudo certo, e depois que eu correr o parto, eu voltarei aqui pra contar pra vocês se eu cheguei, se eu consegui chegar nesse parto ideal. Então, eu volto. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aceitem a minha franqueza e o meu coração e curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima!